Olá, eu sou o Babá Marcelo Chuguian e falo Eri Kameji Ajagumbadê e trago hoje no nosso canal a presença ilustre do Dr. Wallace de Aguer falando um pouquinho de candomblé. Vem comigo! Aburu Aboyer, meu Colofer, meu Motumbá, meu Mucuyu, meu Aurê, meu Saravá, a minha bênção a todos. Hoje nosso canal está com uma presença muito importante do Dr. Wallace de Aguer, que veio junto, porém, com a cara de menino, com uma qualidade jovial muito grande, mas com uma grande importância e conhecimento para a nossa cultura. Babá Wallace, meu colofé, viu? Desde já eu agradeço a sua presença por estar saindo de plantão, né, do hospital, reclamando que está com a cara emburrada, cara inchada de não dormir, mas aceitou o nosso convite, está aqui com maior satisfação para nos dar alegria e conhecimento para o nosso canal. Meu colofé. Babá, Louro Colofé. O prazer é extremamente meu, né, de estar aqui com o senhor hoje, dividindo esse momento que é de troca, né, que é de agregar, unir, que acho que é o que a gente precisa nos dias de hoje, unir, da forma como for. Criar os muros que já existem, né, fazer com que esses muros, na verdade, não sejam pontes, não criar muros necessariamente de Obstáculos, né? Exatamente. Meu Colofé a todos, meu Mutumbá, meu Mucuyu, meu Saravá. E é isso, um pouco cansado, mas aqui, o Orixá nos faz isso diariamente, nessa persistência diária. Trabalhar e dar continuidade à vida, porque o Orixá chama e a gente atende. É isso aí, a gente vem com o nosso legado que com sapiência e inteligência nós devemos seguir. Fala para mim quem é o Dr. Wallace. Então, me chamo Registro Civil Wallace Nascimento de Araújo, sou nascido e criado no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Boa parte da minha família é ali do bairro do K11, inclusive dentro da questão de família eu tenho meu primo carnal direto, que é o Nido Oxóssi, pai Nido Oxóssi, que é o meu colofé, meu velho onde se eu tiver, meu primo carnal, e é ali da região do K11, e depois eu vou morar em Nova América com a minha família. Sou iniciado no GEISE pelo senhor Dr. Luiz de Assan, em memória. Tá? Sou neto de Valmíria do Baluaê, bisneto do senhor Francisco do Oxóssi, tataraneto do senhor Zezinho da Boa Viagem, e por aí a gente já vê que a nossa ligação à família do Sejaundê. Papai se iniciou no Sejaundê, né? Ali com mãe Valquíria, mas deu suas obrigações no Savalou com o Doté Divino. Então o pai se inicia no Sejaundê, toma a iniciação, toma a obrigação de 3 anos, mas fecha ciclo e dá todas as obrigações contínuas de 7, 14, 21 no Savalou. Com o pai divino de Becém, ali com a família de Cacunda de Aiá, mas a gente manteve o que papai trouxe do início, que é, sim, o Nagô Vodum, e é o que papai fazia. Sim. Dentro da nossa... E é o que eu faço também dentro da minha casa, é o Nagô Vodum, o culto do Nagô Vodum, ligado ali meio que um pouco distante da matriz, mas dando continuidade ali o que a gente aprendeu, que vem lá de nosso pai Zezinho, de nosso pai Tato Fontinho, que vem lá da matriz Roça da Aventura, e que isso é importante, eu acho muito interessante hoje a gente ter esse contato. Hoje eu tenho um contato direto com o pai Buda, que é o administrador principal de lá, mas esse contato que a gente precisa ter com as nossas matrizes hoje, de estreitar os laços, de buscar, e hoje de uma forma bem cuidadosa eu venho fazendo isso para a minha vida, sabe? De buscar fundamentação, de fazer com que minha casa tenha uma visibilidade direta. Não dá para fazer tudo, babá, como se faz lá na matriz. Sim, a gente tem as adaptações pelo qual vivemos em outro país, outras culturas, né? Que são outra geografia, que é principal.
É verdade. Cara, você agora me pegou pelo pé, né? Porra, como é que a gente vai. Eu acho que não tem palavra para falar de seu Luiz, grande amigo, um cara louco, mas não louco de loucura, louco pela religião, um cara que interpretava, fazia de uma forma com tanta excelência, aquele personagem teatral, porém relatando uma história real, né? Para aqueles que talvez não saibam de que eu estou falando, do Hotel Luiz de Ançã, vocês podem entrar aí na nossa plataforma, que tem vários trabalhos do Doté. O Doté ele alavancou a nossa cultura, a princípio com muita pedrada em relação à parte teatral, mas o nosso candomblé é uma cultura folclórica, é uma cultura, sim, que se tem algumas situações que nós podemos contracenar a respeito daquilo que nós tenhamos como sabedoria e pelo qual, logo depois de uma aceitação muito grande, posso te falar agora de algumas coisas marcantes através dos trabalhos do seu Luiz, que foi ele falando de Oxum com aquela menina grávida, que se não me falar a memória era sobrinha dele, Exatamente. que pelo qual que é de Oxum, que eu a conheço, esqueci o nome dela, Ana? Cristiane. Cris. Isso, chamo ela de Cris. Ela, não sei se ainda está morando ali, minha vizinha Oswaldo Cruz, pelo qual ela deu continuidade também lá à sua casa. Mas o Hotel Luiz de Ançã, cara, depois ele deu obrigação de um grande amigo meu, Jailton de Exu, lá de Caxias, né? Ele era amigo de amigos em comum meu, então eu conheci o seu Luiz na casa do saudoso e finado Aloysio de Umbolu, que era meu parceirão, meu amigo, e de lá para cá eu mantive um contato muito grande. Eu posso te contar uma história agora muito legal. Eu fui levar, não sei se eu fui levar um ebó para uma entidade, eu tinha que entregar na porta de um cemitério. E eu fui Ricardo com a pessoa e o ebó. Chegando lá, eu tô vendo um cara. Eu parei, estacionei e fiquei de longe. Eu tô vendo um cara na frente do portão, já 11 porradas da noite, e ele falando, se articulando, pereré, pereré, e eu tô ali, compadre, atrás dele mais de 25 minutos, e tô esperando ele acabar uma pumba. E bababá, ele muito falante, um homem de muita fé, né, que ele falava, ele conversava com a entidade, cara, era impressionante. Aquilo não era uma cena. E outra, diga que de passagem, ele não estava com o cliente, ele estava ofertando algo para a pombagira dele, se eu não me engano. E ele conversando, cara, e falando alto, se articulando, e parará, babá, e uma hora ele olhou para trás e me viu. Ele, o senhor pode chegar, pode me falar, não posso, o senhor pode terminar a sua comandante, já estou terminando, babá. E quando ele saiu, que ele veio, ele, é você? Se eu soubesse que ela é tua, eu te chamava para vir também para falar com ela. Aí, tipo, falar com quem? Mas falar com ela realmente, que ele já tinha visto que ela estava ali, com aquele jeito louco dele, mas uma loucura sadia, uma loucura que não ofendia ninguém, que não apontava ninguém, que não falava mal de ninguém, sabe? E que foi uma grande perda, velho, uma grande perda, que aqui naquela época a internet estava começando com uma força e ele ainda conseguiu trazer muita coisa e trazer uma história. Mas se ele estivesse entre nós até hoje, pode ter certeza que ele estaria aqui no nosso canal, ele estaria com vários outros conteúdos maravilhosos e que também ia nos agregar e nos ajudar muito. Então, se eu for falar de seu Luiz, eu vou ficar aqui até amanhã, que é uma grande honra eu ter conhecido aquele homem e também ter tido ele como um amigo na minha vida. E, babá, assim como todos os candomblecistas, ou a maioria, não falando historicamente sobre a cultura da Umbanda, que pelo qual eu sempre peço os respeitos e o tratamento igual à nossa cultura, porque se tratar de uma cultura
diferente, né? Que Candomblé e Umbanda são culturas totalmente diferentes, sem falarmos também da história em que a maioria de nós, da religião de ancestral, principalmente, se tiveram que se agregar à Umbanda por estar mais próximo ao catolicismo, mas eu gostaria de saber se o senhor passou pela Umbanda e se o senhor cultua ancestral, cultua povo de rua, alguns chamam de catiços, outros chamam de Exus e Pombagiras. Cada um tem uma nomenclatura, né? Eu acredito que, para mim, são ancestrais e que têm muita importância, apesar de ter hoje muitas pessoas que, infelizmente, estão se perdendo com essa energia que é muito importante. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu vou. O senhor estava falando aí de papai, e aqui eu estava. Minha Fazendo um mente, filme, né, cara? não tem nem como. É um filme direto. Eu cheguei ali na General Augusto Som, que é um terreiro antigo, né? Muito menino, né? Cheguei por acaso, muito menino, e meu pai viu nuances da minha vida, me viu saindo o menino virando adolescente, virando um homem adulto de responsabilidade, e meu pai me construiu assim, né? O candomblé que eu faço na minha casa, é o candomblé que o Dr. Luiz fazia na casa dele. Hoje eu não estou, o papai já faleceu, já tem mais ou menos, vai fazer 6 anos, mas eu ainda não adentrei a casa, não troquei de axé, nada disso. Eu continuo, mesmo não tão direto, não tão presente, mas continuo fazendo parte da família. Olha, a Cristiane está aí, que é minha mais velha, minha Deré, minha irmã mais velha, hoje herdeira, direta do lado do terreiro. E falar do meu pai, não tem como falar de mim sem falar de papai. Eu acho que ele me construiu, sabe? Me direcionou, e eu sempre falo que onde eu for, até depois da minha vida terrena, eu quero deixar isso, desse legado desse homem, porque papai, ele foi além do tempo, né? Ele criou essa imagem audiovisual com uma garra, e mesmo com tanta pedrada, ele Sim, ele exportou conseguiu. de uma forma histórica a nossa religião, né? E vamos ser, eu convivi com o papai, eu convivi diariamente ali, porque muito novo eu era aquele chibica do barracão, e me orgulho disso, porque Aprendeu, muita aprendeu. coisa. O chibito ele aprende. Faz isso, vai lá, faz isso, vai lá, dá, leva isso, vai Sim, lá, eu vejo compra meus isso. mais velhos virem hoje, e isso com muita humildade, trocar informações. Eu passava o maior do tempo ali, eu tinha tempo, né? Mas meu pai fazia questão de que eu ia à escola, meu pai fazia questão que eu tirasse boas notas, meu pai fazia questão de saber como estava o meu andar fora do terreiro. E sim, eu me orgulho de ter sido aquela chibita do meu pai, porque hoje eu sou um homem formado, porque nem por isso eu deixei de ter meu curso técnico formado. Hoje eu estou em andamento de um superior, né, da conclusão de um superior. Hoje, tão novo, eu tenho 30 anos, mas já tenho 10 anos de fundação de axé. Eu sou um dos primeiros que papai fundou axé ali, muito novo. Eu abri casa com 21, se eu não me engano. Então, olha quantas responsabilidades que veio dessa chibita de estar ali aprendendo, trabalhando. E papai foi um homem que sempre muito trabalhou, tá, babá? Um homem muito digno. Papai deixou aí um império, mas com muito trabalho. Eu não vou entrar em detalhes sobre o pai do Dr. Luiz, que talvez eu tenha que respeitar os segredos dele, até porque ele fez tanta coisa na internet e ele nunca expôs algumas coisas que eu sei que por ele ter feito naturalmente, né? Mas a gente sabe que ele fez muita coisa, Sim, e sim. inclusive o império que não era dele, né? Era um império que ele fez para agregar pessoas que moraram, se alimentaram, enfim, isso aí são detalhes. Para a gente mudar o assunto, eu gostaria que antes eu falasse em uma única palavra. Seu Dr. Luiz Gensan. O ar que eu respiro ainda, e que eu vou continuar respirando até o dia que o Ludomari falar, acabou, vambora, acabou sua hora, vem, e aí é a hora que a gente se encontra. Mas é o ar que eu respiro. Axé Ludumar. Isso é muito importante, Achei. o carinho, o amor. Isso aí também a gente vai falar depois sobre
A fidelidade, podemos até falar agora que depois a gente volta lá na Umbanda. Eu acabei cortando, mas é Não, porque não, ótimo, ótimo. eu não conseguiria Você, não, a gente não falar não desse ser humano conseguiria que... enxergar uma verdade e um brilho e uma emoção muito grande quando a gente, realmente eu não sabia disso, e a gente vê não podemos falar de tristeza, que aquele cara era alegre pra cacete, Não. mas a gente vê o brilho nos teus olhos e além do ar que te respira, que você respira, eu vejo também aquela palavra gratidão na testa, o amor, a figura paternidade biológica. Sim. Né? Então, se a gente for falar do Hotel Luiz, a gente vai fazer o programa do Hotel Luiz. Só falando dele. Porque era assim. Mas sobre isso, a gente vai falar também da Umbanda, mas aproveitando esse gancho, para algumas famílias, como o senhor bem falou, você está afastado, não é afastado de ter largado, mas um pouco ausente é a melhor palavra, por conta da sua vida profissional, que o senhor não depende de macumba, mas da sua vida profissional, da sua vida social, que são todas uma série de situações que devemos agrupar junto à religião para que a gente também possa ter uma vida legal, né? Mas eu acho, Marcelo, que nós podemos comungar nesse mesma situação, independente de contar com o irmão mais velho de ir lá, até porque tem muita coisa que você já pode caminhar com seus próprios pés sozinho. Eu acho que a pessoa sempre é filha daquela pessoa que abriu farinha e colocou o orixá no nosso ori, mas eu acho que a gente fazendo o que a gente aprendeu e mantendo a situação tremulada, a bandeira tremulada, já é o suficiente. Mas eu estou tentando explicar que isso é uma fidelidade. Eu acho que hoje ainda falta fidelidade para algumas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que se iniciaram numa casa, tomaram um ano noutra, 3 na outra, 5 na outra, e é aquele cara chamado Cadinho, aonde se aprendeu, né? Achou que aprendeu várias coisas, mas que infelizmente você não pode agregar num único ciclo, porque desde o momento que a gente acompanha uma história da nossa casa matriz, nossa tribo matriz, da nossa cultura matriz, qualquer uma outra é bom para se agregar e ter conhecimento, mas que muita coisa que nós não vamos atribuir dentro da nossa. Até porque se tem vários ritos totalmente diferentes, desde não só da iniciação, quanto da própria sala, que se muda muito. Muita coisa. O que o senhor acha sobre... não vou perguntar o que o senhor acha sobre as pessoas que fazem isso, mas uma forma um pouco mais didática. O conselho que o senhor, com toda essa vivência com o seu zelador, teria para que a pessoa tivesse um bom andamento dentro da espiritualidade, incluindo a fidelidade de Babalorixá e Alorixá. Levando pelo conceito, meu velho, que qualquer local que lide com o ser humano já é algo intrínseco e difícil de se lidar, então você já tem que pisar em caixa de ovos. Então, qualquer relação, mas que for humana, tenha pessoas, você já tem que ficar atento e saber lidar com essas situações, porque pessoas são diferentes. Ninguém é igual. Todos nós somos únicos, né? O Ori já nos conceitua assim, cada Ori, a sua sentença, o seu caminho. Todas as casas, para mim, eu acho que no final, elas são iguais. Sim. Então, principalmente para aqueles que estão começando aí, né, a vida espiritual, o seu caminhar, sair da sua casa, porque talvez na casa do vizinho faz dessa ou daquela forma, ou porque o seu Babalorixá ou o seu Elorixá age dessa ou outra forma, você vai ver que lá também vai existir as mesmas coisas iguais, diferentes, piores ou um pouco por menores também. Eu acho que quem faz a casa somos nós. Eu faço a minha casa, eu faço o meu convívio, eu faço ali a minha comunidade, né? Então acho que é de suma importância também essa posição sacerdotal. Eu sei sim que muitos saíram de suas casas e saem de suas casas com razão, vamos ser verdadeiros. Sim. Né? Tem pessoas que realmente saem de suas casas por motivos reais.
mas eu acho que o que nos leva a casa é o orixá, então, o Vodum. Então a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar o orixá, o Vodum, observar como a gente chegou naquela casa, o que se fez, pôr pondemores ali, pesar, vale a pena dispor, sair, será que não vale a pena eu voltar aqui e conversar? Olha, babagou, mas naquele momento, acho que o senhor estava errado. O senhor fez aquilo. Olha, meu pai, eu não gostei que aquela minha irmã. Acho que tudo com uma boa conversa se resolve, tudo meu se velho. tem uma conversa. Sim, sim. Eu venho desse tempo. E venho de um tempo, não porque eu sou jovem, mas venho de um tempo até que papai falava que o mais velho até errado tá certo. Sim. Então, eu ensino isso para os meus. Nunca me permita ver meus filhos, meus mais novos, discutindo com o mais velho, porque o mais velho até errado tá certo. Não concordou? Agou, meu pai. Sim, senhor, tá? Não, o senhor tá certo, a gente sai ali, num outro momento, talvez, a par. Olha, meu velho, eu não ia ali naquele momento, mas eu acho que o senhor estava errado, sim, mas não ia tirar ali sua decisão de fala, seu momento de fala, mas eu acho que o senhor... Porque é essa construção de respeito. E o respeito, ele é mútuo. É do mais novo para o mais velho para o mais novo. Então, eu acho que essa questão de pular galho, que pedra que muito se mexe não cria limo, nos dias de hoje é desnecessário. Perda de tempo. Sim. De tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro. O candomblé tá muito caro, meu velho. O candomblé tá muito caro. O senhor falou duas coisas aí muito importantes. A primeira é a condução sacerdotal de cada um. A gente vê que em alguns lugares as pessoas confundem a amizade, a liberdade com libertinagem, e por conta, talvez, de alguns sacerdotes não quererem perder adeptos, eles acabam flexibilizando algumas coisas que não são legais. Pelo outro lado, eu acho também que o nosso Ori nos conduz para uma casa, né, para que nós possamos rever a nossa ancestralidade, junto a uma família, que seja ela de Angola, Nagô, Vodum ou qualquer outro tipo de matriz ou de tribo, ele já nos direciona. E vejo também que, além dessa questão, falando da parte sacerdotal, também se tem a deficiência do ori de determinadas pessoas, porque muitas das vezes, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas as pessoas criam algo na sua mente, dentro da sua cabeça, que ela não vai encontrar aquilo em lugar nenhum. Se ela não se modelar dentro de cada uma filosofia, porque podemos falar que no próprio Jejimarim, que é uma única tribo, você tem várias filosofias, independente do seu Pai e do seu Umpame. Mas talvez nenhuma delas vai ter aquilo que você quer atribuir para a tua vida. Então, eu acho que a gente precisa antes, realmente, nos atender se aquele lugar, se aquela família, se aquele zelador, e mais ainda, se eu estou preparado ou não para aquilo. O que você acha sobre isso? Se você está disposto realmente, né, a vivenciar aquela família, né? Porque família todos são todas iguais, né? Só muda ali os nomes dos parentescos ali, mas família todo mundo é igual. Antigamente tinha-se um tempo maior de abianato, né? E eu acho isso fundamental, sabe? Que se perdeu. Hoje o cliente senta. Eu sou muito verdadeiro, viu? Eu sou muito aberto nas minhas palavras, não existe meio termo, palavras. Então, a gente sabe muitas das vezes que acontece, o cliente vem hoje jogar e a gente orienta ali, mas ali a gente já caminha para o lado religioso e já vê que aquele cliente tem uma necessidade de iniciação, aquele cliente às vezes na outra semana já está pegando a lista de iniciação, daqui a um mês está fazendo santo. Não me conhece, não sabe na verdade quem eu sou, chegou pela necessidade de algo que veio, que sim. Talvez um bom conselho, um bom resolveria. Sim, e eu também não conheço. Então isso também vem fazendo, eu não conheço aquela pessoa, isso também vem fazendo com que as casas de candomblé venham se desfazendo internamente, porque o problema é interno, né? É muita gente que chega, que não se conhece, pessoas muito diferentes, que não tem um convívio, e que aí quando vai se entender
nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não, mas essa pessoa, esse é meu babalorixá, essa é meu babalorixá, ou esse é meu filho, e que na verdade foi a falta de tempo, de conhecimento, de convívio. Então acho importante, acho que sim, há situações que realmente não dá tempo de você conviver, porque o mando do orixá, aquele momento acabou. Sim. Mas eu acho que o convívio dentro de uma casa de santo, antes de se iniciar, antes de pagar a obrigação, antes de qualquer coisa que seja de vínculo, eu acho que você tem que conviver. Ninguém casa com ninguém Sem conviver. Você não pede a noiva em casamento antes de um namoro, antes de ter um. Sim. E é isso, essa é uma relação. Você falou aí uma verdade que realmente não se vê mais, que é o tempo de Abian, né? Que bem da verdade, as pessoas estão muito ocupadas para muitas coisas e preguiçosas para determinadas outras coisas, e que tudo se agrega lá no final. Hoje nós podemos ver que tem alguns babalorixás aí sem preparo algum por não ter convivido, não ter tido sabedoria, que é diferente de conhecimento, dentro de uma casa de santo. E tantos outros abiãs e aôs aí, que eles estão bem aptos, estão bem lá na frente, cuidadosamente respeitando o seu tempo, mas que eu tenho certeza que lá na frente ele vai fazer a diferença. Para isso, eu fico até muito feliz e seguro em falar que o candomblé não vai acabar um dia, né? Pode continuar com algumas avarias que até hoje se tem, mas eu ainda vejo muitas pessoas novas aí que estão tentando tirar um tempo e não uma desculpa, inventando desculpa, para que se apure, para que se estude, para que se manuseie, para que tenha sabedoria. E diga que de passagem também, Babá, que, como bem o senhor disse, tem um chamado. E devemos entender que nem todo mundo ele tem caminhos para iniciação. Então eu peço para que todos aqueles, duas coisas que eu brigo muito. Uma delas, orixá não mata, não bate, não destrói, não corrói. Isso não é orixá, né? É um monstro, né? Não é orixá. E a segunda situação é que antes de qualquer situação, faça igual o Babá Marcelo fez, com ordem do babá dele, corra jogo. O meu pai foi muito humilde de falar, corra jogo. Até porque, para saber se realmente se existe a necessidade de se iniciar. Que muitas das vezes, você faz enfermagem por algum motivo e no meio da faculdade você tranca ou muda o curso porque você viu que, de acordo com a convivência, não te traz... Não era aquilo que você imaginava. Não era aquilo. Então, eu vejo ainda algumas questões dentro das religiões em relação ao candomblé e o próprio Ifá, das pessoas irem para lá para tentar manuseio de beneficência própria e até mesmo de riqueza. O orixá não enriquece ninguém, Ifá não enriquece ninguém. Essas duas forças te dão estabilidade e equilíbrio para que você vá buscar aquilo que você está batalhando para ir, né? Eu tenho o costume de falar que Ogum ele te dá o terreno, te dá as ferramentas e te dá até o material. Mas alguém tem que fazer a obra, né, pai? Colocar a mão na massa. Então eu vejo sobre isso daí, que as pessoas hoje estão se iniciando e estão largando a religião, até porque a gente tem um protocolo que, independente da mídia estar aí, independente de qualquer coisa, da gente antes sentar horas para se falar até o que vai se passar dentro de um período de recolhimento, para que a pessoa não saia com 5 buracos abertos na cabeça. Porque não é fácil. Mas é uma religião que o nome já se diz por si só. É uma religião de sacrifício. Então não vem pensando para cá que eu estou falando, são nas casas de famílias sérias. Não vem para cá pensando que é spa e que vai ter uma vida de férias de inverno, porque não vai. Vai tomar banho frio de madrugada, vai comer com a mão e vai ficar aquele período iniciático de confinamento, sim, sem notícia, sem hora, sem ver o sol, enfim. Então pense direito
para que não seja mais um iniciado frustrado e que, se ele for falar talvez do sacerdote pelo qual ele escolheu para se fazer ou que foi induzido a se fazer, é uma coisa. Mas não vem falar de uma religião não, que aí o pau vai quebrar, que eu não vou aceitar. O senhor concorda sobre isso, das pessoas, não só quando a gente fala a bienidade, a gente já fala quando a pessoa já está frequentando, percorrendo. Você acha que isso aí seria uma importância para que ele ali, que eu acredito que nós, para termos um final feliz, devemos de ter um início feliz. Se isso aqui não seria uma base para que ele tivesse realmente a certeza de ter um início, um final feliz? E o senhor vai falando e aí Tu vai viajando aí, eu vou é viajando. bem a guerra, né? É bem a guerra. As cenas que eu sempre tive muita vivência com os mais velhos. Sempre, sempre. E isso me agregou muito sabedoria, né? Lidar com as situações. Eu lembro que eu sempre fui algo muito atento, né? Muito atento. Então eu vi, meu pai sempre foi muito de ação, né? Então quando era para dar os culachos, sai de baixo. A casa vizinha Alvo, né? via e todo mundo sabia que ele não tinha tempo Alguém ruim. tinha feito merda. Não tinha tempo ruim. E eu sempre estava pelos cantos, observando. Meu pai está gritando, meu pai está gritando por quê, com quem e qual motivo. Uma coisa que eu tenho certeza. Aquilo que eu vi ele gritando hoje, Não vai para eu servir para nunca mim, porque mais. eu não vou fazer. Eu já sei, eu estou convivendo ali, eu estou vendo. Não, meu pai não gosta disso, então isso não me compete. Para que eu vou fazer? Então, sim, a gente quando vai a um trabalho, a gente vai lá buscar a empresa, a gente tem 3 meses de experiência inicialmente, acho que agora até diminuiu, agora acho que 45 pela lei, de experiência, para ver se eu vou me adaptar ao trabalho, se o meu empregador vai se adaptar a mim, se eu tenho talvez ali as qualidades necessárias. Então, assim, Que está se buscando. é sim. Então é sim, meu E velho. como mútuo, né? Sim. Tanto para você também, que de repente o Alonso está aqui para fazer X, Porque e ele chega sabe lá, que chega na hora estão de te ver botando a X mais Y com o valor que pagamos para X. pagando enganosa. E que acontece também nas casas de candomblé, que a gente chega te vendendo, porque eu acredito, e a iniciação, eu não vejo iniciação como a resolução do mundo, né? Não, eu acho que iniciação, para mim, tem um outro lugar, um outro olhar, uma outra missão de vida, mas que resolve para mim vida é ebó, né? E aí as pessoas se perdem aí, porque o ebó que tá ali, o ebó, um bombori, uma necessidade, às vezes, de colocar aquela pessoa num processo iniciático, fazer uma vinculação, mexer talvez com uma ancestralidade, para daqui a 2, 3 meses aquela pessoa ver que não era aquilo que ela queria, fica uma pessoa frustrada, porque talvez não teve sucesso daquilo que ela foi buscar. Verdade. E amanhã mais tarde ser, infelizmente, mais um. E aí eu olho que no passado não tão distante, que eu, como digo, novo, mas é mais por conta do convívio com os mais velhos, então eu acabo pegando algumas falas de trejeitos, os antigos vivenciavam mais tempo suas casas de candomblé. E aguentavam ali a forro e ferro, que coisas que hoje deu uma topada, não quero mais cumba não, não quero mais estar no candomblé não, fiz santo lá, gastei coisa e agora estou passando isso, porque a fé delas são muito volúvel, né? Eu guardo uma coisa muito importante em mim, e eu já vi também Meditor Marcos Becem, Colofé, Babá, falando, e eu levo isso muito para minha vida também. Houve momentos na minha vida, pouca vida, que eu só tive a fé, e foi bastante. Sim. E essas pessoas de hoje não são todas, eu vejo muitos jovens, muito sérios, pessoas adultas também adentrando, porque hoje a internet nos aproximou, então é tão bom ver hoje a cara que o candomblé tem, que é uma cara bonita. Não é uma cara sofrida, marcada, triste. Não, o candomblé tem uma cara bonita, um sorriso, vê nos adeptos, né? E que não se tinha. A gente sabe também que era muito sofrida. As coisas eram mais difíceis, babá. A gente não tinha tanta facilidade de se comprar, de se ir, não tinha um Uber, né? Você ia para Macumba, tinha que esperar até o outro dia. Peguei essa época. Para pegar o transporte. Não tinha essas facilidades. Aí às vezes pegava o transporte e se andava até dentro do bairro, porque era só até ali. Eu peguei isso acompanhando minha mãe, né? Vivenciando algumas experiências dos meus mais velhos. E essa é a realidade. Então, eu acho que a fé, eu acho assim, voltando ao que o senhor perguntou, sim, a convivência antes de se iniciar ou tomar qualquer grande obrigação de vínculo, conviver é essencial para amanhã mais tarde você não se arrepender
não culpar o outro, porque é muito mais fácil eu culpar o babalorixá do que ver que é o mesmo. Hoje, a maioria do percentual sobre isso é você apontar sobre a não aceitação daquilo que você propôs e se propagou para a sua vida. Ainda tem pessoas que acham que babalorixá e orixá são mágicos, né? Eles não são mágicos, eles nunca vão... O orixá, eu digo até que ele possa ser, porque o orixá, ele é divinizado e ele faz acontecer até o impossível. Como eu disse ao senhor, cortando, houve momentos na minha vida que eu só tinha fé. E foi o bastante. Sim, a fé, ela não remove a montanha. A fé, ela te dá força para você subir a montanha, se permanecer ao Dá topo, ferramentas. e se um dia você tiver de descer para subir de novo, você descer acompanhado e subir, né? E o senhor falou também aí de Mori, e eu... A Umbanda está ficando para trás, mas eu vou voltar lá. Mas a gente, eu, não só através da internet, mas até por causa de uma outra cultura, pela qual também faço parte, e também por ser psicoterapeuta, eu fui estudar um pouco da cabeça para entender o ser humano, e eu atribuí algumas coisas na minha vida e passei a cultuar mais Orixá Ori, ou energia Ori, que não é somente a cabeça, parte craniana, mas a energia que a gente tem individual de cada um. E, e eu comecei a criar uma outra forma. Eu comecei a enxergar que meu pai Oxugui é muito importante na minha vida, assim como meu pai Agué também é, mas que eu estava deixando alguém também tanto importante e de repente até mais importante do que eles. Até porque se eles estão, é pelas escolhas de Orixá Ori. O que o senhor pode me falar um pouco sobre Ori? E com essa, como eu disse, com essa aproximação que hoje nós temos, né? E essa facilidade de troca, faz com que hoje a gente tenha uma visão e um entendimento é, necessário sobre a cabeça, né? Como eu disse, nem necessariamente a iniciação vai resolver tudo. Um bom Bori é capaz de salvar vidas, é capaz de transformar o erro em acerto, é capaz de fazer milagres. E hoje, olhando por mim, aquilo que eu comungo dentro da minha casa, e enfim, comungo com amigos que ali comungam do mesmo pensamento, ter um entendimento sobre Ori, né, como o senhor mesmo colocou, Ori Ode, Ori Nu, né, cabeça interna, cabeça externa, mas assim, ter o entendimento de que do dia a dia, de comungar todo dia, de alimentar, porque alimentar, a gente pode pensar também nas nossas boas ações, né, alimentar o Ori, será que é necessário sempre? Não, mas ali de um banho de ervas, de uma dura, né, ali de acordar de manhã, colocar o joelho no chão. Por que, que só os evangélicos podem colocar o joelho no chão? E os católicos a gente não pode colocar nosso joelho, botar o ori ali no chão e entrar em contato com o nosso interior, né, com o nosso ori interior e ali solicitar e ali proclamar, e ali, até porque orixá é uma partícula de ori também, né? Sim. Então, se a cabeça é ruim, o orixá pode ser, como todos são maravilhosos, se a cabeça não tiver, não adianta. É uma semente. O orixá é a semente que a terra fecha o nosso ori. Então, se cultuar hoje o ori, eu acho de suma importância. Acho sim que precisa se quebrar essa questão de que cabeça só se alimenta na obrigação. Vamos ser realistas. Meus amigos orixás precisam tirar isso, Sim. porque aí sou psicoterapeuta, vamos entrar aí na grande doença do momento, né? A depressão, Síndrome do pânico, depressão, a ansiedade. ansiedade. Nós precisamos quebrar essas para a gente poder tratar nossos filhos com um pouquinho mais Eu de... posso te garantir, como psicoterapeuta e como macumbeiro, que uma das curas, que eu não concordo, não estou aqui para fazer apologia a não o uso de remédio medicinal, mas eu tenho quase que certeza que
A gente cura isso com outros remédios. Sim, Que babá. para mim é uma 70%, vamos dizer que seja 70%. uma das partículas que nos traz esses tipos de doença é a L-Ninin. E um bom bori se resolve e você cura. Falando nisso, o senhor falou aí 2 minutos e falou de 5 pontos. Os 5 que eu venho trazendo dentro do canal. Para que vocês que estão nos assistindo e ainda não se inscreveram no nosso canal, vocês clicam lá o botãozinho, se inscrevam no nosso canal, né? Compartilha esse vídeo e tantos outros que temos na nossa plataforma. Já chegamos a mais de 180 vídeos em 4 meses. Deixe o seu like, ative o sininho para que nossos outros vídeos cheguem com vocês até com mais facilidade. No nosso canal tem aí falando de Ori, cumplicidade de Exu, Orumili Ori, relação de Ori e sonhos e falando de Bori. Então, quando a gente fala de Bori, você já veio falando aí que nós precisamos adentrar num processo de ter uma atenção maior com o nosso Ori, fazendo uma alimentação, uma consulta independente dos períodos obrigatórios, que vai ser muito bom para a gente. Segundo, o Obori, o Ebori, também nós devemos criar essa confiança que não é só de Edmu e Enjambale, de um sacrifício animal que vive o Ori. E daí isso eu já venho falando, nossas escolhas, nossos caráteres, nossos pensamentos, né? Nossas atitudes, que também temos no nosso canal aí, um projeto falando com o meu Ori, que é um projeto que você faz em português, até porque os orixás entendem todos os idiomas, que são divindades para o mundo todo. O dialeto faz parte da carne, mas o orixá está ligado ao nosso Ori, o nosso ancestral, e se eu sou ancestral brasileiro, ele vai entender o brasileiro. Então tem lá também. E tem um outro projeto, que também o senhor falou, que é rezando para o nosso orixá na intimidade. Nós somos uns religiosos, velho, que só reza para o orixá em função. Eu tenho certeza que o senhor até fala e agradece e pede a agué. Mas o senhor não tem tempo, ou não cria um tempo para tirar 2, 3 minutinhos de fazer uma dura, de fazer uma bujuba e de rezar para o orixá. Porque o nosso mundo é um mundo complexo, é muita coisa. Então, eu fiz esse projeto para o quê? Pô, vai no ônibus, vai pegar um ônibus, vai de Uber, vai de carro, bota ali no orixazinho, porque não é somente o meu orixá, o Xuguian. Pô, eu tô com o meu amiguinho que tá dodói. Pô, vou fazer o meu pedido aqui, ó. Vou botar meu fone de ouvido, vou lá clicar reza para o Omulu e vou mentalizar para o pai. Estou precisando da sua ajuda. Vai nesse momento lá no link tal, no lugar X, o meu amiguinho está lá. Tire o sofrimento dele, tire o sofrimento da família dele. Quando você pede para tirar o sofrimento, é para que ele fique curado ou que ele faça uma passagem sadia, porque a família também sofre, a família também adoece, a família também morre. Então eu fiz esse projeto. Então eu estou numa fala de 3 minutos, você já falou vários conteúdos que a gente tem lá. Então o senhor acredita que nós podemos também, além do Adimum, do AG1, do Ijambale, da matança, do sacrifício animal, da época obrigacionária, a gente tem condições de alimentar o nosso Ori de outras formas e em outros tempos? Sem sombra de dúvidas. E acho de suma importância e acredito que seja uma necessidade diária. Não só com o Ori, mas com o orixá. Hoje eu tenho um mecanismo meu, manias minhas, mas assim, eu não acordo de forma alguma. Dormir, eu vou ser bem sincero, que às vezes eu vou dormir que nem um cavalo. Cansaço. E às vezes quando me vejo eu estou dormindo. Mas ao acordar eu coloco meus pés no chão ali, eu não saio já pegando no celular que nem um doido, querendo saber o que está acontecendo, o que estão me querendo, mas eu tenho ali nos primeiros momentos do dia sempre um contato, babá, com o meu Ori de imediato.
com meus ancestrais ali, e com meu orixá em si, com o Lojô, né? E ali dali já vou lavando meu rosto, já vou vendo a roupa, mas isso é um hábito meu. E para mim, tá? Ensino isso aos meus filhos, mas não é uma regra obrigatória, mas para mim me transformou num ser humano muito melhor. E de agradecer pelo dia que eu voltei, e agradecer pelo dia que eu tive, que talvez não foi o maravilhoso, mas também pedindo. Auto se desejar um Deus. dia maravilhoso, que também conta muito, você já levantar e já hoje eu vou ter um dia maravilhoso, hoje você ter vitórias, até porque se já tiver alguma energia, cara, que tá te rondando, eu assim, pô, não vou ali não, que a Grace hoje acordou ela espirra. por conta, compadre. Hoje Sim. não vou perder meu tempo de adentrar nele. Nossa palavra, né, que é ali rezada, tem poder. Então, Sim. se você, ao acordar, eu tenho pavor de pessoas pessimistas. Eu fico distante, eu já logo, eu não, que reclama de tudo. Não vivo numa utopia, a vida ela é dura mesmo, ela é nua e crua mesmo, e pronto, sem muita maquiagem, assim, muito assim, sabe? Mas eu acredito que se sempre pode melhor e que amanhã pode ser melhorado. Então eu criei esse hábito, pelo menos comigo, eu levo, acordo de dia, coloco meu pezinho ali no chão, agradeço. Quando eu tenho um tempinho, eu lembro, às vezes do nada, tô à toa, eu me ligo em alguma situação espiritual e sim. Às vezes eu perco o sono de madrugada, o evangélico eu sei que faz isso, porque eu tenho uma família, boa parte evangélica. Quantas vezes eu sei que meus familiares estão lá de madrugada fazendo seus vigília, e por que eu às vezes perco o sono, às vezes do nada, e não posso naquele momento de 5 minutos ali entrar em contato com o meu orixá para pedir pela vida do meu filho, pelo meu cliente, porque nada é por acaso. Sim, diga de passagem que não se tem lugar específico para isso. Não, o aqui, o agora, né? Tá, sim. Isso é Exu. Aqui agora isso é Exu. O Exu ele tá ali fazendo toda a movimentação. Pô, eu sei que ele tá passando alguma coisa, ou que ele tá preocupado com fulano, ou que do nada tu acorda pensando em ciclano, Exu te acordando e falando assim, pô, vai, ajoelha aí, cara. Vai lá agora na sala, senta, respira e conversa aí, que a cura é agora, resolve isso agora. Eu já vivenciei, e vou dizer que milagres, sempre que acontece milagres, eu acredito na minha religião, constantemente, mas eu já vivenciei, assim, sem utopia, acontecimentos assim, sabe? De acordar, exemplo, uma madrugada e ficar com o pensamento daquela pessoa, aquela agonia, aquilo outro, eu falo, tem alguma coisa acontecendo, mas acho melhor não ligar, e entrar ali em comunhão com meus... Porque nós temos energias, né? Tem lá minhas entidades de umbanda, olha aqui, tô precisando, vai lá, corre, vai na frente, pedir, pai, a guerra, vai lá, pai, o senhor pode ver tudo, e pela manhã eu pegar o telefone e, nossa, e aí eu saber que importância, que momento aquele de Exu tem lá, do meu Ori também, porque o Ori também é capaz de me sabotar. Então a importância de estar um Ori ali... Sim, você que tem que estar com o Ori em dia justamente porque o Ori, ele atende também as suas vontades. Sim. Né? Ele tem uma receptividade. E não sabota também. Quando você fala, fulano tem que ir para casa do chapéu, o teoria está agregando aquilo como uma coisa boa e vai te levar para casa do chapéu também. É onde tu diz que ele te sabota, mas na verdade nós mesmos alimentamos a Ori a nos sabotar. Sim. Né? Então a gente precisa até ter cuidado com o Ofor, que tem um poder magnífico, o Ofor que faz sim libertação e que faz sim jus a algumas situações, porque nós, infelizmente, nem todo mundo sabe o poder que se tem.